Olá, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos começando mais uma aula da disciplina, mais uma vez com um número bem reduzido de alunos, mas, independente disso, a gente vai seguir, vai ter o conteúdo previsto para a aula de hoje. Tá? Como eu disse semana passada, hoje a gente começaria a ver algumas coisas associadas à transmissão e nas próximas aulas a gente segue. Antes de dar a aula sobre alguns outros conceitos de transmissão voltados para a parte de projeto, eu resolvi dar uma aula sobre a questão da transmissão em corrente alternada e corrente contínua. A gente falou um pouco sobre isso em sistemas de potência. Falamos mais um pouquinho na semana passada, quando eu fiz um apanhado geral do que a gente tinha visto, mas foram só coisas mais superficiais, podemos dizer assim. A gente não chegou a comparar efetivamente essas duas maneiras de transmissão de energia, destacando pontos sobre cada uma. Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Tá? Então, a gente vai justamente fazer essa comparação entre a transmissão de alta tensão em corrente alternada e a transmissão de alta tensão em corrente contínua. E essa história de corrente alternada e corrente contínua, ela surge por volta de 1880, na conhecida chamada Guerra das Correntes, onde inicialmente
se usava a corrente contínua, principalmente nos Estados Unidos, foi o primeiro padrão utilizado. Mas se tinha a questão da corrente alternada sendo utilizada, tá? Só um minuto, pessoal, que tem aluno chamando. Pessoal, vocês entraram pelo mesmo link, né? Ok, professor. Não, porque tem aluno que não está conseguindo. Vamos ver. Isaac, tá me escutando agora? Bom, acho que agora o Isaac conseguiu conectar. Então, essa guerra das correntes, ela traz diversos aspectos, comparando um sendo melhor do que o outro. Então, não vou aprofundar nisso, mas porque não é efetivamente o foco, mas só para trazer o que realmente surge e onde que se começa a surgir essa ideia de se utilizar ou corrente contínua ou corrente alternada. Quem defendia a corrente alternada alegava que a transmissão a longas distâncias era melhor e mais vantajosa, né, utilizando corrente alternada, e outros que defendiam corrente contínua consideravam que não, que a corrente contínua ela tinha muito mais vantagens do que a alternada nesse processo, tá? E aí as coisas vão avançando, né? E a gente tem a questão da corrente alternada muito associada à frequência. Então, eu transmito uma energia com 50 Hz ou com 60 Hz, tá? Diferente do que a gente vai ter e vai ver em corrente contínua.
tá? Que aí a gente consegue utilizar esses dois padrões de frequência. Então, aqui só um exemplo de uma linha de transmissão que conecta a usina hidrelétrica de Ilha Solteira com o Sistema Interligado Nacional. Essa etapa desse processo de transmissão sendo feito, então, em corrente alternada. Tá? E aí, quando a gente já está falando da transmissão HVDC, que nada mais é do que a transmissão em corrente contínua para alta tensão, tá? Ela é vista como uma solução para fazer a conexão entre países. Tá? Então, se com a corrente alternada eu tinha a ideia de que eu tinha que transmitir em todo o percurso uma corrente com 60 Hz ou 50 Hz, quando eu falo da corrente contínua, isso muda. Eu já consigo trabalhar numa mesma rede com tensões com frequências diferentes. E aí isso acaba sendo utilizado para fazer a conexão entre os países. Um exemplo, então, aqui na imagem é a parte de Itaipu entre o Brasil, que é 60 Hz, e o Paraguai, que é 50 Hz. É uma linha que tem 780 quilômetros de distância, 6.300 megawatts e 600 quilovolts. Então, ela faz essa ligação entre países que possuem padrão de frequência diferente. E aí ela começa a surgir como a principal vantagem de se utilizar a transmissão em corrente contínua. E aí a gente vai falar sobre ela trazendo uma ideia geral sobre, e depois fazendo efetivamente a comparação entre esses dois métodos de transmissão. Então, ela surge como uma alternativa, tá, para fazer a transmissão de grandes blocos de energia, então valores acima de 1.500 megawatts, em longas distâncias acima de 1.000 quilômetros. Tá? Mas eu posso usar a transmissão de corrente contínua com valores inferiores a isso? Posso. Tá? Mas as vantagens dela são maiores, são superiores do que a corrente alternada quando a gente fala de valores superiores a esses que eu estou trazendo para vocês. Tá? Então, transmissão de grandes blocos de energia por longas distâncias. Tá? E a outra característica, e talvez a principal delas, ao menos no primeiro momento, que é a questão do intercâmbio entre dois sistemas defasados ou com frequências diferentes. Então, a ligação de transmissão entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, que utilizam, então, padrões diferentes, principalmente para a frequência. Tá? E aí ela possibilita essa ligação que, na verdade, não se tem utilizando, então, a corrente alternada. Tá? E aí a gente começa a avançar nessa questão dessa transmissão. Basicamente, tá? A gente tem instalado em Itaipu esse tipo de transmissão. Então, são 3 linhas de transmissão e 500 quilovolts que transmitem toda a energia do setor de 60 Hz, e temos 2 linhas de transmissão com valor em torno de 600 quilovolts que transmite para o Brasil a energia do setor de 50 Hz,
que não é consumida pelo Paraguai, tá? Então, a gente tem a utilização, então, do sistema de corrente contínua, com 3 linhas de 60 Hz e 2 linhas de 50 Hz em Itaipu, tá? Com distâncias, com longas distâncias, né? E aí a gente tem o Belo Monte, então, que foi a primeira linha de transmissão de energia em ultra alta tensão, né? Na América Latina, que foi inaugurada em dezembro de 2017. Então, são valores muito elevados de tensão, tá? E também faz uso, devido a isso, né? E também à distância, faz uso da transmissão via corrente contínua, tá? E aí foi a primeira na América Latina, e aqui tem quando que ela foi inaugurada. Então, a gente pode ver que não tem muito tempo, tá? Da inauguração dessa linha de transmissão. Lembrando, não é que essa tenha sido a primeira linha de transmissão utilizando corrente contínua, não é isso. Ela é a primeira linha de transmissão em o que eles chamam, né, de ultra alta tensão de corrente contínua, certo? O que, na verdade, não se conseguia fazer com a corrente alternada. E aí a gente começa a comparar justamente esses dois modelos de transmissão, tá? Sempre falando de alta tensão, tá, pessoal? Quando a gente fala de valores de transmissão, a gente está falando de alta tensão. Por isso essa sigla HV aí no início, e aí depois o AC e o DC indicando corrente alternada e corrente contínua. E aí a gente vai ver que várias dessas comparações, elas apontam para transmissão em corrente contínua como sendo mais vantajosa. A primeira delas, então, é a questão da eficiência quando a gente está falando de transmissão massiva de energia em longas distâncias com linhas aéreas. Então, mais de 600 mil quilômetros, por exemplo. Os resultados que a gente tem com uma transmissão de corrente contínua são mais satisfatórios do que com corrente alternada, principalmente no que tange às perdas do sistema. Tá? Isso que é importante nesse sentido, tá? Porque um sistema com corrente contínua tem menos propensão a perdas no caminho do que um sistema com corrente alternada, quando a gente fala de valores muito elevados de energia sendo transportados por longas distâncias. Tá? Então, mas o quanto mais é esse valor? Alguns estudos apontam para que essa diferença entre a capacidade que uma linha de transmissão de corrente contínua suporta em relação à linha de corrente alternada gira em torno de 2 a 5 vezes. Tá? Então, é um valor bem considerável. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que as perdas que eu vou ter num sistema de transmissão de corrente contínua com um valor até 5 vezes maior ao que eu tenho no corrente alternada,
são os mesmos. Se eu for transportar, tá, esses valores tão elevados assim, usando corrente alternada, eu vou ter uma perda muito superior, e aí não é o que eu quero, né? Pelo contrário, é o que eu quero evitar, do que se eu for usar corrente contínua, tá? Então, isso é um valor significativo se a gente for pensar em linhas que exigem, então, que se tenha uma grande capacidade, tá? Isso acontece, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de distâncias muito longas, tá? A gente está sempre lidando e associando a questão das perdas, tá? Isso é uma coisa que é calculada, tá? Tem um projeto que é feito para que a gente consiga calcular o quanto de perda eu vou ter em determinada linha. E aí essa perda ela está muito associada à distância. Tá? Então eu poderia dizer que no caso de uma transmissão em corrente alternada, a perda ela está associada de forma diretamente proporcional à distância. Ou seja, quanto maior a distância, maior a perda. Tá? Já numa linha de corrente contínua, eu posso dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se eu tenho uma linha com uma pequena distância, eu vou ter um valor de perda maior do que se eu tiver uma linha de transmissão mais longa. Tá? Então, essa é uma das principais vantagens da linha de corrente contínua em relação à corrente alternada. É ter menos perdas do que a corrente alternada em longas distâncias. Tá? Isso é o que se busca. Na verdade, o que se buscaria é que não se tivesse perdas, né? Que o que saísse da minha subestação chegasse na outra. Mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática. Então, o que eu tenho que buscar é uma menor perda possível. E aí, essa perda a gente tem que avaliar em relação à distância. Vou transmitir por qual distância? 100 quilômetros? Então, a corrente alternada é o suficiente. Vou transmitir por 1.000 quilômetros? Bom, a corrente alternada vai me dar uma perda muito grande. Então, eu uso corrente contínua. Além, é claro, do que eu falei, da capacidade da linha, da questão da frequência, mas nesse caso, comparando só essa questão da distância, é isso que a gente tem que avaliar. Uma outra questão que aí não é tanto relacionada à produção e à eficácia do sistema, tá? Mas que é uma questão que é levada em consideração, a gente discutiu isso em outras aulas, que é a questão do impacto ambiental, que até falamos de por que tal processo de geração não é tão utilizado, enfim. Tá? Isso também é levado em consideração como um ponto favorável para corrente contínua. Tá? Por quê? Porque um processo de transmissão por corrente contínua, ele exige menos terreno. Tá? A gente tem torres menor, distância de proteção menor, e aí, consequentemente, a gente necessita de menos espaço para estar instalando esse sistema. Se eu preciso de menos espaço,
eu vou utilizar menos áreas para isso e, consequentemente, ele vai ser menos severo no que tange o impacto ambiental causado. Tá? Então, não é uma questão de performance, de eficiência, de resultado, mas é uma questão que interessa, e a gente já discutiu isso, que às vezes interessa até mais do que a eficiência do sistema. Tá? A gente falou sobre isso quando a gente estava falando de geração, que a gente estava falando de por que não usar mais a eólica, por que não investir mais em algumas outras formas de energia, e a gente sempre chegava na mesma conclusão, que é a questão do impacto ambiental causado, e no processo de transmissão a gente também tem isso sendo avaliado, tá? Então, nesse quesito, a gente também tem uma vantagem da transmissão de corrente contínua em relação à corrente alternada. Mas, como eu disse, a principal finalidade, tá? E foi por isso que se começou a utilizar, e aí depois foi se vendo outras vantagens nesse sistema, mas o principal objetivo inicial da utilização da corrente contínua foi justamente conseguir interconectar sistemas, tá? Porque eu não conseguia fazer isso utilizando corrente alternada devido a alguns fatores. Então, estabilidade do sistema, mas principalmente diferença de frequência nominal, tá? Então, eu não conseguia, por exemplo, interconectar um sistema do Brasil com um sistema de um outro país que tem como frequência nominal 50 Hz. Eu não conseguia interconectar esses sistemas utilizando corrente alternada, tá? E aí, a corrente contínua, ela surge para preencher essa lacuna, resolver esse problema, e aí acaba ganhando espaço e acabou se notando que existia uma possibilidade de avançar na sua utilização devido aos fatores que a gente vem falando. Tá? Mas se eu perguntar, por exemplo, para vocês qual foi a lacuna que a transmissão de corrente contínua ela vem preencher, ou se eu perguntar qual o principal objetivo inicial da utilização da corrente contínua, é isso que eu quero como resposta, que ela vem para preencher a lacuna de interconectar sistemas de diferentes frequências nominais, tá? Que não era possível se resolver com ligações de corrente alternada, certo? Mas até então, a gente tem falado, né, e tem discutido sobre... Só um pouquinho, que tem gente no grupo. Acho que o Everton conseguiu entrar, né? Conseguiu. Consegui, professora, eu consegui. Não, é que eu não tinha visto o celular, só agora que eu vi. O grupo tá no silencioso, aí eu acabo não acompanhando, mas tem mais alguém que mandou mensagem. O Lucas está trabalhando. Tá. Desculpa, Everton, é que eu não tinha visto, mas obrigada para os colegas que responderam por mim. Quando é assim, é melhor até me mandar no privado, porque aí o meu celular ele apita, porque no grupo o grupo está silencioso e aí eu acabo não vendo, me empolgo falando aqui e não olho.
Só vi porque o Christian mandou mensagem e acabei olhando. Então, seguindo, até então o que eu venho falando aqui e destacando como principais vantagens desse sistema, tá associado à transmissão de cabos aéreos. Tá? Então, esses aspectos até então falados, a gente está falando sobre os cabos aéreos. Mas a gente também pode ter, tá, a transmissão HVDC, que a gente chama, para cabos submarinos com mais de 50 quilômetros de extensão. Na verdade, ela também surge para resolver isso, porque a gente não consegue fazer a transmissão por corrente alternada devido à alta capacitância do cabo. Tá? Então, nesse caso de cabos submarinos com longas distâncias, a gente não consegue utilizar a corrente alternada e aí a corrente contínua passa a ser a única solução. Diferente de outras aplicações que eu tenho vantagem e desvantagem de cada um, eu escolho a que melhor atende às minhas necessidades naquele momento. Mas nesse caso eu não tenho outra opção, tá? O corrente alternada não é capaz de suprir essa necessidade e aí a corrente contínua surge como única alternativa. Como é o caso da ligação de diferentes frequências. Não é que eu não queira utilizar corrente alternada, é que a corrente contínua é a minha opção. Tá? Mas eu falei aqui da questão das perdas, tá? Para vocês, falei que a corrente contínua em longas distâncias ela apresenta menos perdas. Mas onde são essas perdas que a gente tem? Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver onde eu tenho essas perdas. Onde que eu tenho as perdas de corrente contínua em relação às perdas que eu tenho na linha efetivamente. Tá? Então, quando eu falo da corrente contínua, as perdas desse sistema, a gente tem aquelas que ocorrem na linha e nos conversores AC para DC. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre essa questão do AC para DC. Mas nesses conversores é um local onde a gente tem em torno de 1 a 1,5% da potência transmitida. Tá? Esses valores são considerados baixos se comparado às perdas na linha. A gente não vai entrar no mérito de calcular essas perdas na linha, mas a gente vai falar um pouco nas próximas aulas sobre isso, tá? Sobre como considerar e o cálculo a ser feito, tá? Mas já adianto para vocês que isso está diretamente ligado à distância, tá? O cálculo da perda está ligado à distância, por isso a questão de utilizar para pequenas distâncias, porque se a gente utilizar para longas distâncias, esse valor vai ser muito superior às perdas que a gente vai ter com corrente contínua. Tá? Uma outra
questão associada a esse tipo de transmissão, e isso pode ser visto como vantagem ou como desvantagem, tá? Depende da aplicação e da necessidade do sistema, que é a questão da potência reativa ela não ser transmitida pelas linhas DC. Isso pode ser visto como vantagem, porque aí eu não estou transmitindo potência reativa, consequentemente eu tenho menos perda na linha. Tá? Mas, às vezes, existe a necessidade da transmissão desse tipo de potência, e aí isso é visto como desvantagem da corrente contínua e como vantagem da corrente alternada de transmitir isso. Mas a gente falou, quando a gente falou da questão de capacitores em sistemas de potência, a gente falou que o que a gente quer sempre evitar no processo de transmissão e também de consumo, né, é a questão da potência reativa. Tá? Que a gente tendo uma grande potência reativa, a gente tem menos potência ativa no nosso sistema. Tá? Por quê? Porque eu tenho que estar tirando isso de algum lugar, né, essa potência. Para gerar a mesma potência ativa, eu tenho que ter uma potência aparente muito superior para fazer esse balanço e conseguir manter a minha potência ativa devido àquele nosso. E aí vocês viram isso, que é a questão do triângulo das potências. Meu Deus, meu triângulo muito reto. Que aqui eu tenho a minha potência ativa, que é o meu watt. Desculpa, estou no lugar errado. Aqui, minha potência ativa em watt. Aqui, a minha potência aparente em VA. E aqui, a minha potência reativa em volt ampere reativo. Qual é o ideal? O ideal é que eu tenha a potência ativa igual à potência aparente. Ou seja, tudo que eu gero é utilizado como potência ativa e é consumida. No momento em que eu tenho essa potência reativa, eu vou ter que aumentar a minha potência aparente para conseguir manter essa minha potência ativa aqui. Então, se eu tiver um menor valor, eu vou estar sempre o mais próximo possível disso aqui, que é o que eu quero, que aí é a questão da correção do fator de potência que a gente falou. Tá? Então, isso aqui, tá? Quando transmitido, gera muitas perdas na linha. Tá? E aí é o que a gente não quer. Tá? Porque ele não gera só perda associada à potência reativa. Tá? Se eu tenho potência reativa, eu vou ter que enviar mais potência aparente. Aí, se eu estou enviando mais potência, eu vou ter mais perdas associadas a isso também. Então, aumenta não só as perdas associadas à reativa, mas também a nossa potência normal, vamos dizer assim. Tá? Só que, como a gente falou, né, existem equipamentos que necessitam da existência de potência. E aí a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. Né?
E aí aqui eu trago um gráfico para a gente comparar, então, isso que eu vinha falando, tá? Que é a questão do custo dos sistemas, e aí isso está englobando linhas e subestações, tá? Com a distância de transmissão. Tá? A gente tem uma distância de equilíbrio, a gente vai falar disso mais adiante, que está aqui nesse ponto, tá? Que é esse ponto aqui, que está descrito. Tanto faz eu usar corrente contínua ou corrente alternada para a transmissão, que eu vou ter o mesmo custo associado ao sistema, tá? E aí a gente vê que para valores inferiores a isso, a corrente alternada, que está na linha laranja, ela tem um custo mais baixo, e para valores superiores a isso, a corrente contínua, que tem um custo mais baixo. O que a gente conclui daqui? Que a corrente alternada ela é mais barata, podemos dizer assim, para valores aéreos de menos de 800 km e submarino de 50 km. Valores superiores a isso, a corrente contínua ela se destaca e apresenta o menor custo. Quando eu tiver exatamente nesses valores, tanto faz, aí é uma escolha de sistema mesmo e de quem vai estar implementando. Tá? Mas aqui é só para tentar ilustrar isso que eu estou falando para vocês de o que é mais caro e o que não é em determinado sistema, sendo corrente contínua ou corrente alternada. Tá? Mas que custo é esse? Tá? Aqui eu disse, tem um custo mais baixo, tem um custo mais alto, mas que custo de investimento é esse? Como a gente tem, tá, que fazer o processo de conversão de corrente alternada para corrente contínua para a gente transmitir, a gente tem essa questão do custo inicial. Tá? Então, a questão associada às subestações, nesse sentido, acaba sendo mais cara a corrente contínua. Tá? Por isso que o custo inicial, se vocês forem olhar no gráfico, o custo inicial de uma subestação que vai fazer o processo de transmissão por corrente contínua, ele é 3 vezes, podemos dizer assim, o valor da subestação para a corrente alternada. Tá? Então, o custo inicial desse sistema é mais caro. Tá? Mas ele acaba se tornando mais barato para valores a longas distâncias. Mas tem a questão que, nesse processo de conversão, eu também vou ter perdas, tá? Então, o custo-benefício inicial, tá? Se eu for só pegar o custo-benefício inicial que eu tenho de uma implementação com um ou outro, sem avaliar nesse primeiro momento a distância, eu tenho um custo inicial mais alto
para linhas de transmissão de corrente contínua do que para linhas de corrente alternada, tá? Além do fato de ter perdas associadas ao processo de conversão na corrente contínua que eu não tenho na transmissão em corrente alternada. Então, nesse primeiro momento, e que muitas vezes acaba sendo avaliado, né? Porque eu penso naquele investimento inicial que eu tenho que fazer, eu não avalio o todo, a corrente alternada acaba saindo na frente, tá? Só que aí, quando eu paro para avaliar outros aspectos, e um deles é a questão do custo de operação e manutenção, tá? Eu já vejo que esses valores são inferiores num processo de transmissão de corrente contínua e são superiores num processo de transmissão em corrente alternada. Então, aí eu já tenho um outro aspecto a ser levado em consideração, certo? Então, sair daquele inicial, daquele investimento inicial e passei a avaliar outras questões. Depois que eu fiz aquele investimento inicial para manter a operação, para fazer a manutenção, onde eu vou gastar mais? Aí já passa a ser na transmissão via corrente alternada, tá? E aí tem a questão da distância de equilíbrio, a distância específica, que é quando aquele investimento inicial ele passa a ser, não vou dizer banal, porque banal é uma palavra muito forte, mas ele passa a ser o menor dos problemas quando a gente fala dessas distâncias, tá? Então, aqui no gráfico, fui para o outro lado, desculpa. Aqui no gráfico é o valor de 800, mas se vocês forem ler outras literaturas sobre, esse valor gira em torno de 600 e 800 quilômetros, tá? E para submarina, 50 quilômetros. Então, no momento em que eu ultrapasso esses valores, aí eu deixo de lado aquele investimento inicial e eu vou ver que a utilização da transmissão por corrente contínua ela acaba sendo mais barata do que corrente alternada, tá? Porque aí eu tenho uma série de outros aspectos relacionados, como o custo de operação e manutenção, que acabam tornando esse sistema e esse custo, esse investimento inicial, ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba se diluindo, né? Naquela distância e se torna um investimento mais baixo, tá? Isso falando, então, do custo de investimento, tá? Então, avaliando esse aspecto e destacando isso. Corrente alternada, um custo inicial mais baixo, por isso utilizado em menores distâncias. Corrente contínua, um custo inicial mais alto, mas para longas distâncias acaba se tornando mais barato o investimento. Falando das perdas, então, a gente falou disso. Aqui vocês podem ver que eu vou colocar de forma resumida o que até então eu acabei mais falando do que tem nos slides. Então, a questão das perdas, a gente viu a questão do efeito corona, né? Que é uma das perdas que a gente tem, e esse efeito é menor no caso da corrente contínua, tá? E aí acaba, consequentemente, afetando no resultado final, que é que essa de corrente contínua tem perdas consideravelmente menores em comparação com a corrente alternada em distâncias maiores, tá? Nunca se esqueçam disso. Posso dizer que essa é a chave para a gente entender esse processo de transmissão, tá? A questão da distância. Eu tenho que avaliar a distância que eu vou ter que transmitir para conseguir decidir entre um e outro sistema.
Outro aspecto que é considerado, tá, é a questão da controlabilidade. Tá? A gente, quando fala de um sistema de corrente contínua, a gente não tem a questão da indutância. E aí, se a gente não tem a questão da indutância, a gente tem uma melhor regulagem na tensão. Tá? Isso é um ponto positivo, por quê? Porque eu consigo controlar melhor o meu nível de tensão e isso também está associado a ter menos perdas. Se eu tenho menos perdas, torna mais fácil o processo de controle. Tá? E aí também acaba sendo um ponto positivo nesse sentido. E aí tem a questão que a gente falou, que é chamado de interconexão assíncrona, tá? Que é justamente essa questão da frequência, né? Então, a gente padroniza as redes de corrente alternada para 50 Hz, para 60 Hz, tá? E aí, no momento em que a gente tem que fazer a conexão ou a interconexão de duas redes que trabalham com frequências diferentes, a gente não consegue fazer essa interconexão utilizando um sistema de corrente alternada. Tá? E aí, no momento em que a gente faz uso da corrente contínua, a gente acaba tornando esse processo de interconectar possível, e eu falei sobre isso, disse que é o que a gente tem, por exemplo, em Itaipu, ligando sistemas. A gente tem a ligação Brasil-Paraguai, Brasil-Uruguai, por exemplo, e a gente necessita disso porque a gente tem essa diferença, que nós temos 60 Hz e eles utilizam 50. Tá? Outro ponto que influencia na questão da performance do sistema e na questão de perdas é a questão da interferência com linhas de comunicação próximas. Tá? A gente vai ver questão de distâncias, até distâncias entre os próprios cabos que passam nas torres. Não sei se na aula de amanhã já ou na aula de quarta, mas nós vamos ver isso. Da influência em um e outro por causa da questão do campo, enfim. Então, quando a gente fala do sistema de corrente contínua, essa influência ela é menor. Tá? E aí a gente acaba tendo menos interferência, menos falha, menos perda, enfim. Tá? Mas isso é uma coisa que tem que ser avaliada no momento do projeto mesmo, né? Na hora de fazer a criação do projeto, a gente vai falar isso quando a gente falar sobre o projeto. A questão da corrente de curto-circuito, tá? Então, a gente tem, lembrando, falando de questão de longa distância, quando a gente fala da corrente curto-circuito, a gente tem um valor no sistema de recepção bem alto, tá? E aí, isso falando de corrente alternada, tá? Quando a gente fala de corrente contínua, a gente não contribui uma corrente de curto-circuito do sistema CA interconectado. Então, se a gente for
ligar, fazer a interconexão dos dois sistemas, tá? A gente não vai ter a influência de corrente contínua na questão do curto-circuito, e isso é mais uma vantagem desse sistema, tá? Se eu estiver falando da utilização da transmissão de corrente alternada em pequenas distâncias, aí acaba que esse nível de corrente de curto-circuito ele não é tão alto, e aí acaba sendo aceitável a utilização, tá? Mas também é uma questão que aumenta, um nível que aumenta conforme aumenta a distância, então são diretamente proporcionais e aí acaba influenciando negativamente no sistema. Mas aí a gente tem essa questão, e aí aqui eu trago, tentando resumir em 3 frases o que foi dito, tá? Contando tudo o que eu falei aqui, tá? O sistema de corrente contínua, ele tem muito mais vantagens do que um sistema de corrente alternada. Questão de estabilidade, controlabilidade, outros que a gente foi falando, tá? Mas ele tem a questão do custo associado a ele. Então, ele tem um custo muito alto e que, se a gente for utilizar para pequenas distâncias, acaba não valendo a pena. O custo não compensa as vantagens que ele traz. Mas, quando a gente fala de distâncias maiores, que é aquela distância de ponto de equilíbrio que a gente viu, esse custo acaba sendo compensado e o sistema HVDC acaba se tornando mais econômico e aí sim mais vantajoso do que o de corrente alternada. Mas quando surge lá no início a questão da guerra das correntes e as coisas vão avançando, se tinha a ideia de concorrência entre se utilizar um sistema de transmissão via corrente contínua e um sistema de transmissão via corrente alternada, tá? Mas isso não existe, tá? Por quê? Porque o de corrente alternada, é mais utilizado para sistemas onde eu não vou ter diferença de frequência, onde eu vou ter valores mais baixos valores menores de distância, onde a carga de energia vai ser menor, e o de corrente contínua, eu vou ter a aplicação dele para distâncias maiores, cargas de energias maiores, diferenças de frequência. Então, eles não são competitivos. Por quê? Porque eles não vão preencher as mesmas lacunas. Cada um atende alguns requisitos. E aí, o de corrente contínua acaba vindo a completar os sistemas de corrente alternada. Tá? Por quê? Porque eu tenho 2 sistemas de corrente alternada de baixa distância que eu não consigo conectar porque eles possuem frequências diferentes. Então, o corrente contínua vai lá e vai completar esse processo, tá? É um exemplo. Então, se detectou a necessidade do investimento e de se aperfeiçoar a questão do corrente contínua, justamente porque se notou que havia uma lacuna a ser preenchida, não só na questão da frequência, não só na questão da carga de energia ser maior, mas principalmente na questão das longas distâncias. A gente viu em sistemas de potência a imagem, o mapa do sistema interligado nacional aqui, o nosso SIM, e a gente viu que só aqui dentro a gente já percorre longas distâncias. As nossas linhas atravessam cidades, atravessam regiões.
E aí se sentiu a necessidade de o que pode ser feito para diminuir o custo, diminuir as perdas nesses sistemas. Isso eu estou falando daqui, do nosso entendimento e do nosso país. Mas isso vale para tudo, até com maior ênfase lá para cima. Então a gente tem essa necessidade e que acaba se encontrando uma solução. Então, lá no início, quando se tinha essa ideia de guerra de correntes, nós tínhamos dois grupos, né, liderados por cientistas que traziam a ideia de guerra e de concorrência. Isso, ao longo do tempo, foi sendo esquecido, foi se deixando de lado, porque se viu que se tinha necessidade de utilização de um ou de outro sistema, mas principalmente dos dois juntos. Tá? Aqui, por que tu trouxe mais a questão da corrente contínua e da corrente alternada? Porque em sistemas de potência a gente falou mais de corrente alternada e também porque ele é um método, só um pouquinho que vai acabar a minha bateria, que visa completar, então, um método que até então era utilizado e supria as nossas necessidades, mas tinha uma lacuna a ser preenchida. Eu não sei se vocês tinham conhecimento dessa questão da corrente alternada, corrente contínua, quando utilizar um, quando utilizar o outro, enfim. Foi uma coisa que a gente não viu em sistemas de potência e eu resolvi trazer aqui em redes para a gente discutir isso. Alguém tinha essa ideia e sabia quando da utilização de um ou de outro? Eu não. Também não. Também não. Também não. Bom, então, que bom que ao menos consegui trazer uma coisa diferente. É isso, como eu disse para vocês, que eu busquei fazer nessa disciplina para fugir do que a gente já tinha visto. Tá? Então, claro, se vocês tivessem conhecimento, poderiam agregar mais alguma coisa, mas que bom que eu consegui atingir o meu objetivo de trazer uma coisa diferente, nova para vocês, para contribuir. Também, tá? Não era uma coisa que eu sabia, tá? Foi uma coisa que, procurando sobre o assunto, eu acabei me deparando e resolvi trazer para vocês e também acabou agregando para mim, tá? Então, Professora, eu tinha visto há um bom tempo atrás que os chineses, acho que na Austrália, eles querem na Austrália fazer essas torres eólicas onshore, né? Offshore, né? Que é no mar, né? Que seria para alimentar eles também. E tem uma tal de UHVDA. Não, VDC. Que é a isso que a gente falou aqui, que aí já são valores mais elevados do que esses aqui que a gente está falando do HV. É valor ultra alto de tensão. Tem essa nova nomenclatura. E tinha aquela, cara, não sei se é teoria ou não, né? Que eles queriam interligar todos os continentes, né? Porque lá o consumo de energia é muito alto, né? Eu não sabia disso, né? Dessa questão de conectar todos os continentes.
Mas nesse caso aí, justamente, seria utilizando corrente contínua, até pela questão de distância e diferença de frequência também. Mas essa nomenclatura U, quando tem U, V, alguma coisa, é porque é um valor. Aqui a gente está falando de valores de alta tensão, aí nesse caso é valor de ultra alta tensão, aí são valores muito, muito altos mesmo, que fogem daqueles 600 kV que a gente tá falando aqui de transmissão e que a gente falou na última aula, quais os valores de cada etapa, 750 kV, enfim, são valores muito superiores a isso nesse caso, né? Essa é a diferença dessa sigla para essa que a gente está trazendo na aula, que é o mais comum, tá? Hoje, mas existem outras possibilidades, inclusive eu trouxe aqui, cadê? A questão da instalação de uma dessas linhas aqui, com Belo Monte, que foi a primeira, no caso, da América Latina, em 2017. Então, esse tipo de linha de transmissão está sendo criado, né? Mas não sabia que lá se tinha a ideia na China lá de interconectar. Não tinha lido sobre, Marcelo. Alice, Oi. aqui para aproveitar umas lâmpadas que eu tinha automotiva de carro, eu criei um sistema de iluminação do pátio em corrente contínua, usando 2 fontes de computador. Aí aproveitei as lâmpadas de carro automotivos. Nossa, criativo, hein? Aí eu tenho uma iluminação externa toda com lâmpada corrente de carro. contínua. Uhum. Com corrente É. Tem outras aplicações diferentes dessa que a gente trouxe, né? Onde a corrente contínua ela surge como uma alternativa, uma solução, né? Eu não vou me lembrar, eu posso vou até pesquisar aqui para falar o nome para vocês, dos dois. Essa guerra, ela foi meio longa, tá? Essa guerra das correntes, mas eu vou dizer para vocês que eu sou péssima gravando esses nomes desses cientistas aí. Foi tanto cientista que eu vi no decorrer dos cursos que Tesla e Thomas Edison, eles que criaram essa guerra das correntes aí, que perdurou por vários anos e deram esse nome, né, para essa questão, porque o Edison falava da corrente contínua e o Tesla defendia a corrente alternada. Não só eles, tá? Tem outros, mas os principais são eles. Eles que trouxeram isso à tona, mas até então, pelo que eles alegavam, eram vistos como alternativas que uma ia sobrepor a outra, né? Então, por isso essa ideia da guerra, ou eu usava uma, ou eu usava outra, não tinha espaço para as duas. E isso, com o passar do tempo e o avanço das coisas, foi se quebrando essa ideia e se dissolvendo para mostrar que existe aplicação e existem sistemas que vão utilizar um ou que vão utilizar outro. Não tem uma regra, não tem uma. Existe sistema e existe aplicação para os dois níveis de corrente. Certo? Mais alguma contribuição, alguma pergunta, pessoal? Acho que Não, tranquilo, professor. Então, a minha ideia, como eu disse na aula de hoje, era trazer isso para vocês, tá?
uma coisa um pouco diferente e que eu só citei em sistemas de potência, disse que tinha os 2 métodos de transmissão, mas não tinha me aprofundado e resolvi trazer isso para vocês aqui na disciplina de redes para a gente ver alguma coisa nova. A gente segue com a questão de transmissão amanhã, tá? Questão de algumas outras definições e começa na questão para começar a entrar na questão do projeto, tá? Então, vou fazer a chamada, já ia me esquecer. Deixa eu só trocar a tela aqui. Participantes. E aí a gente se vê amanhã para a gente dar sequência na disciplina, tá? Christian, trabalhando, mas presente. Claro. Giovanni não. Eduardo presente. Presente. Everton estava aí, mas não está mais. Francisco, calado hoje. Aqui, professora, presente. Alguém botou no chat. O Isaac botou aqui. Lucas Paiva. Aqui. Guimarães está trabalhando. Luiz. Aqui. Marcelo. Nicolas está na noite. Aqui. Rogério. Presente. E o Vinícius não tá, acho que não entrou hoje. Pessoal, o que o Lucas fez ali, de botar no grupo, tá trabalhando. O Everson também botou, voltei que voltar a trabalhar, acabou meu intervalo. Não tem problema, tá, pessoal? Eu prefiro até que vocês me avisem, que aí eu coloco como justificado aqui, tá? Para eu saber, até porque eu estou controlando o número de presentes na aula, tá? Então, é bom avisar, certo? Boa noite e encontro vocês amanhã no mesmo horário. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, professor.